Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação sobre os dois fundamentos que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela fala de dois fundamentos, baseado em algo terreno. Jesus está falando de construção de casa, mas a construção da casa que ele está se referindo não é uma casa física. Ele está se referindo a uma casa espiritual. Quando a casa é edificada na rocha, a palavra de Deus diz que a rocha é Cristo Jesus. É uma rocha inabalável. Quando você constrói a sua vida espiritual na rocha, então vai vir vento, vai soprar o vento, vai vir chuva, né? Os rios vão transbordar, mas a sua casa vai permanecer firme. Em meio a temporais, a vendavais, a circunstância, ela vai permanecer firme, porque você edificou a sua casa na rocha, naquilo que era sólido. Aleluia! E o outro homem foi chamado de insensato, é a pessoa que não edificou a sua vida espiritual na rocha. Então, quando as circunstâncias vêm, o vento sopra, a chuva cai, os rios transbordam, essa casa ela tem mais facilidade de cair. Por quê? Porque ela foi construída na areia, ela não tem nenhuma base, ela não tem nenhuma sustentabilidade, ela não foi firmada em nada. Por quê? Porque não foi construída na rocha. E aqui no livro de Lucas, a gente vai completar essa mensagem no livro de Lucas, capítulo 6, verso 46, diz assim a palavra do Senhor: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Isso aqui Jesus está falando, ensinando aos discípulos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Por isso que Jesus estava usando a parábola das casas para assemelhar essa casa, essa construção dessa casa na rocha, a uma construção espiritual de um ser humano como eu e você. Ele disse, é semelhante a um homem que edificando uma casa, ele está levando agora para casa explicando como se fosse uma casa física, que edificou é semelhante a um homem que edificou uma casa. O homem cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aleluia! Porque quando um construtor vai construir uma casa, o arquiteto, ele faz uma demarcação. Aí ele vai ver o tamanho da sala, o tamanho do quarto, o tamanho do banheiro, o tamanho da cozinha, né? Os metros quadrados. E ali é feito uma vala para se colocar pedra. Embaixo, nessa vala profunda, eles colocam pedra, colocam cimento, tijolo cozido, para que quando essa casa for levantada, ela tenha sustentabilidade, ela não caia por qualquer coisa, porque ela está firmada lá embaixo. E ele disse que ele lançou sobre a rocha. Aí, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Uma vida bem construída em Cristo, ela não se abala por qualquer coisa, porque ela sabe em quem ela está firmada, na rocha eterna. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se os rios contra ela,
logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Assim é no meio cristão. Nós vemos muitas pessoas abandonando Cristo, abandonando o Evangelho, saindo das igrejas por motivos vãs, por coisas pequenas. E a salvação é algo tão sublime, é algo tão grande. A eternidade é algo tão maravilhoso que a gente tem que meditar nela, a gente tem que pensar onde vai passar a eternidade, né? E aonde estamos construindo a nossa vida espiritual. E não abrir mão dela por qualquer coisa, porque você perde o direito à eternidade quando essa casa cai, quando essa casa espiritual desaba, né? Quando os problemas surgem, que você não tem estrutura emocional para lidar com ela. Por quê? Porque sua casa não foi edificada na rocha, você não cavou um alicerce profundo, você não tem uma base firmada. Então qualquer coisa balança você, qualquer coisa faz você ficar instável, né? Não uma hora está firme, outra hora não está. É instável, né? Não é estável, né? É inconstante, porque não está edificada na rocha. Então ele comparou essas duas pessoas como se fosse casa física que tinha sido construída na areia e construída na rocha. Construída com valas profundas, com alicerce profundo, bem arraigado, bem alicerçado. Então um prédio construído com 20 andares, 18 andares, é feito lá embaixo uma profundidade com vergão de ferro, com cimento, com brita, não é? É feito todo um projeto para que ele fique firme, porque vai ter muito alto para cima. Ele pode até balançar, mas não vai cair porque tem um firmamento para baixo. Então você pense bem sobre a sua vida espiritual, porque não só é a nossa vida física que conta. A nossa vida espiritual é muito mais importante nós termos cuidado dela do que a vida física. Porque a vida espiritual, ela é para sempre, não é, meus irmãos? Ela é para a eternidade. Então vamos lá para Tiago, capítulo 1, verso 22. Terminar, se você estiver me acompanhando nesse vídeo e quiser ler a sua palavra, a palavra de Deus que você tem em casa, né? Que muitos têm Bíblia, mas não gostam muito de ler porque não tem tempo. Mas se você tiver um tempinho para ler, é bom meditar na palavra do Senhor e ler. Diz assim na palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Aleluia. E não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Aleluia. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus está dizendo que nós não só podemos ter a casa edificada sobre a rocha, mas nós também temos que nos tornar participantes da palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes dessas verdades. Nós temos que praticar a palavra. Nós não podemos só ouvir, nós temos que praticá-la. Por quê? Porque se nós só for ouvinte, nós vamos negligenciar. Mas se nós formos praticantes, nós vamos ser bem sucedidos naquilo que nós for realizar. Porque a própria palavra de Deus, ela manda você praticar a palavra. Porque também se nós só olharmos para a palavra como um espelho. Hoje eu estou lendo a palavra diante de vocês aqui no YouTube. Mas se mais tarde eu não ler minha Bíblia, se de noite eu não ler minha Bíblia, se amanhã de manhã eu não ler minha Bíblia, se eu não continuar lendo a palavra de Deus, é como se essa Bíblia hoje aqui que você está vendo na minha mão, ela se fosse um espelho, que no momento que eu preciso, eu vou lá e olho para ver minhas imperfeições. Mas quando eu fecho essa Bíblia e me afasto dela, eu vou me esquecer das promessas de Deus. Eu vou me esquecer dos conselhos do Senhor. Eu vou me esquecer de toda a bondade de Deus para mim dentro dessa palavra.
Por isso que o Senhor manda nós considerar a palavra de Deus. Ele manda nós atentarmos para essa palavra. Ele manda nós não ser negligente. Ele manda nós ser operoso, praticante. Mesmo que você não tenha para quem pregar, leia a palavra de Deus para você mesma, para seus filhos, dentro do seu lar. Fale do amor de Jesus para sua família, para seu vizinho, para aqueles que estão perto de você, para aqueles que estão em sua volta. Porque muitos dizem assim, eu não sei pregar, eu não tenho o dom da palavra. Você sabe dizer que Jesus é bom? Você sabe dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta? Você sabe dizer o que Jesus já fez na sua vida? Então você pode falar. Porque a Bíblia não diz que Jesus escolheu A, B ou C para pregar o reino de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Ele disse, ide por todo mundo. Marcos, capítulo 15, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Não é assim? Quem não crê será condenado. Ele mandou eu e você ir pregar o evangelho a qualquer criatura. Ele não disse que era o pastor, que era o presbítero, né? Diz assim, aleluia. Ele mandou você ir pregar o evangelho a toda criatura, toda a criatura da face da terra. Marcos capítulo 16, se você tiver a Bíblia aí na sua casa, Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide é para todos, não é para uma classe escolhida, dizendo que só fulano pode pregar o evangelho ou ciclano pode pregar o evangelho. O ide é para todo mundo, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi salvo. Então meu conselho para você nesse dia é que você edifique a sua casa sobre a rocha. Porque mesmo que venha temporais, a sua casa vai permanecer firme, inabalável, indestrutível, infalível, protegida pelo poder de Deus. Você medite na palavra. Você pratique essas verdades. Porque essa Bíblia foi escrita como um manual de vida. Mas ela tem que ser praticada. Para mim, por mim e para os outros também. Eu falo para vocês que estão me ouvindo do outro lado da tela. Mas em primeiro lugar, essa palavra ela trata comigo. Porque eu tenho que orar, meditar e ler. Então primeiro Deus fala comigo. Eu estou falando com vocês, mas tem 2 ouvidos aqui ouvindo a minha boca falar. Essa palavra também está sendo ministrada para mim. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Ela é infalível. Jesus disse que o poder dele está na sua palavra. Então medita nessas verdades. Absorve isso para você. Não deixa que os temporais e os vendavais destruam a sua casa espiritual. Porque a sua casa física é fácil de colocar um tijolo numa brecha. É fácil colocar o cimento em uma rachadura, não é? Uma viga, uma telha que quebrou. Aleluia! Mas a vida espiritual, quando ela é danificada, é mais complicada para se ajustar novamente com o Senhor. Por isso, zela pela tua salvação. Firma teus pés sobre a rocha. E pede para o Senhor não deixar você ser abalado. Pede para o Senhor te firmar e te sustentar. Porque se você pedir para o Senhor lhe sustentar, você não vai cair. Você não vai escorregar. Mesmo que alguém ande com você pelo lodo, seus pés serão firmes na rocha. Em o nome de Jesus, eu declaro você sendo firmado, abençoado, protegido e blindado pelo poder de Deus nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor cubra você com a sua proteção divina, em o nome de Jesus. Amém.